E aí, gurizada, tudo bem? Prof. Rodrigo, de Sociologia do Verbo Enem. Galera, o Enem vai cobrar política, o Enem vai cobrar economia, vai cobrar cultura, mas também vai cobrar religião, um aspecto cultural aí bem legal, bem interessante, que a maior parte dos seres humanos praticam de menor ou maior escala, intensidade, mas possuem, que é a religião. Queridos, vem comigo aqui. O que significa a palavra religião? Vem do verbo religare, tá? O religare, ligar Deus ao ser humano, o humano ligado a Deus. A ligação dos seres humanos com o Deus, com o divino ou com os deuses é a religião. Certo? Então aí é importante a gente saber que a palavra religião é o relacionamento dos humanos com o ser divino ou os seres divinos, sobrenaturais, os seres aí mitológicos, os seres criadores, controladores, enfim, daí vai depender de cada religião. Queridos, vem comigo aqui. A religião é uma experiência cultural. Os animais não possuem religião. Ah, mas lá na minha igreja o cachorro entrou. Não, mas ele entrou por algum motivo, não porque ele reza, porque ele pratica, ele acredita em algum Deus. Não, tá? Então é uma experiência humana, é uma experiência cultural. Se é cultural é humano, se é humano é cultural. A origem, explicações de fenômenos, certo? Galera, provavelmente ainda na pré-história, quase que certo, quase que já martelado aí pelas ciências, pelos historiadores, antropólogos e arqueólogos, que a religião surgiu ainda na pré-história, onde grupos humanos pré-históricos, ainda com os Homo erectus, depois os sapiens, e os seus vários grupos de sapiens, né? Tinha o sapiens Cro-Magnon, que virou nós, sapiens sapiens, e tinha o sapiens Neandertal. Esses grupos aí de sapiens, e antes ainda com os Homo erectus, teriam feito as primeiras manifestações religiosas. Como, professor? Para explicar fenômenos. O deus lua, o deus sol, o deus trovão, raio, certo? O mar, a água, o fogo, fenômenos da natureza, isso. E também é muito importante se dizer que a religião está ligada com a explicação da morte. O que é a morte? Para onde vamos? De onde viemos? O que acontece com o corpo, com o organismo, com a matéria humana após a morte? Para explicar o fenômeno da morte, as religiões também nasceram lá na pré-história e ao longo da história humana, do período antigo, medieval, moderno, contemporâneo, essas religiões foram sendo criadas, foram criando características, enfim, tá? Temos as maiores religiões aí, como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo. A diferença da religião monogâmica, um Deus. Opa, não é monogâmico, monogâmico é um parceiro só, né? Uma mulher ou um marido. É um Deus só, certo? Politeísmo ou monoteísmo? Monoteísmo, agora sim, é um Deus só. Que bobagem o professor estava dizendo, né? Monoteísmo é um Deus só, politeísmo, vários deuses. Como os gregos antigos eram politeístas, né? Os Zeus e a turminha dele lá da mitologia grega. Turma, é um modelador social. A religião, ela molda, ela te dá normas, te dá ideias de ética, ela julga, ela obriga, ela concorda, discorda. Nós temos, por exemplo, um modelador social bem famoso, os 10 mandamentos do judaísmo e do cristianismo. Nós temos lá os dizeres do Corão, lá dos muçulmanos, ou da Torá dos judeus, da Bíblia dos cristãos. É um modelador social. O meu comportamento, ele tem a ver com a minha crença. Aquilo que a minha religião acredita ser o certo, bom, eu me comporto conforme aquilo ali. Certo? Aquilo que eu faço no dia a dia, no diário, tem a ver com a minha religião. Tá? Então fique esperto que a religião modela, manipula o teu dia a dia, a tua cultura. Tem um histórico, ela tem uma história, tem uma origem, tem um porquê, e ela é transitória, ela se transforma, ela vira, ela pode acabar, ela pode se transformar em outra coisa. Ela tem uma história de início, meio e fim, ou de início
e transformações contínuas. Ela é simbólica, ritualizada e coletiva. Não existe religião de uma pessoa só. Existe a minha espiritualidade. Eu, um ser espiritual, tenho as minhas crenças, mas eu não crio religião. Para ter religião tem que ser coletivo. Várias pessoas. Tem os símbolos, esses símbolos fazem parte do religare. Como eu me aproximo de Deus? Com os símbolos, com os objetos, com a cruz, com a estrela, com a lua, o desenho da lua, enfim, certo? Com o pão, o vinho, exemplos aí, certo? E a intolerância religiosa, que o Enem cobra muito nas questões de história e sociologia. Como assim intolerância religiosa? Quando uma religião não aceita a outra. Quando as religiões brigam devido à sua crença não aceitar a outra crença. Quando a minha religião não aceita a tua religião, eu estou sendo intolerante. Intolerante. A intolerância religiosa, o Enem gosta muito de abordar. Religião, religare o homem a Deus, ao divino, ao supremo. Tudo bem? Um abraço para você, sucesso. Tchau, galera!